Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, que acompanha o programa Seitonei na TV, ou você que está aí pela primeira vez. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, nós vamos tratar de um tema que toca o coração de todos os brasileiros, que é a importância de orar para os antepassados. E nós vamos aí movimentar todo o Brasil em torno desta oração que a gente faz para os nossos antepassados, não só nós da Seitonei, os espíritas também, os nossos amigos da Messiânica, católicos também fazem as suas missas, e a gente vai falar um pouquinho da importância de orar para os nossos antepassados. Eu vou usar o livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados, do professor Masaharu Taniguchi, e vou direto aqui na página 124. O professor Masaharu Taniguchi ele vai tratar desse tema de antepassados fazendo uma reflexão, ou seja, a vida. O que é a vida? Então ele diz assim, a essência do ser humano é vida. E ele usa inclusive com um V maiúsculo no sentido de falar desta grande vida do universo que a gente trata também como Deus. E é a vida, esta vida, né, ela continua, ela não se extingue, mesmo após a morte do corpo carnal. Então aqui a gente está tratando, na verdade, né, de pensar se esta vida se extingue ou não se extingue, o que acontece com o ser humano após a morte do corpo carnal. Nós vamos dizer que a vida não se extingue, que a vida continua. E aí o professor Masaharu Taniguchi diz, olha, esta vida imaterial, que forma ela toma depois da morte? Nós da Seitonei temos a consciência e acreditamos que a vida mantém a sua individualidade. Exatamente, a gente mantém a individualidade lá no mundo espiritual. Então eu vou para o mundo espiritual, continuo com a consciência de quem sou eu e lá continuo, ou então vou para uma nova jornada, para um novo aprendizado. Então nós acreditamos que o mais importante é o aprendizado. Será que tudo aquilo que eu aprendi nesta vida, ainda na vida material, tudo aquilo que eu passei, as convivências, elas desaparecem depois da morte do corpo carnal? Seria algo bem injusto, não acha? Então, a gente acredita que a gente mantém essa individualidade, inclusive reencontrando os nossos parentes, os nossos familiares. Aliás, eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês. Geralmente a gente pergunta para um pai e para uma mãe o seguinte, você ama os seus filhos? Pai e mãe dizem, sim, eu amo. Quando você pergunta para um avô e para uma avó, você ama os seus netos? Geralmente eles dizem, eu amo. Parece que a expressão é até um pouco maior. Já perguntei para bisavós se amavam os seus bisnetos e eles se expressam com mais alegria ainda. E essa alegria não é só dos avós e dos bisavós. Eu também percebi, por exemplo, quando nasceu meu sobrinho, né, os meus sobrinhos, o quanto amor eu tenho por eles, né? Um tio ama os seus sobrinhos. Inclusive, uma vez passeando com meu sobrinho Gabriel, meu afilhado, inclusive, ele me disse assim, tio, posso falar um negócio para você? Pequenininho que ele era, tinha lá os seus 5 aninhos de idade. Eu disse, pode falar, moleque. Ele disse, sabia que eu te amo? Judiou, viu? Eu falei, moleque, puxa vida, você quer judiar do tio? Aquilo tocou forte em mim, mas fez eu pensar uma coisa. Será que os meus tios e minhas tias, né, que eu convivi durante um período, me amam assim também? Porque normalmente a gente não pensa nisso, né? A gente simplesmente convive com os tios e com as tias, às vezes dá lá um conflito na família, acabam se separando. Eu parei para pensar nisso e resolvi, na época, né, já faz ali quase 15 anos, procurar os meus tios que fazia muitos anos que a gente não reencontrava. E foi uma alegria muito boa, porque quando a gente telefonava, entrava em contato e fazia visita, era aquela alegria, que bom ver vocês, filho, quantos anos faz? Uma, inclusive, minha tia Teide me disse, olha, não se esqueça da gente. Então eu fiquei pensando, puxa, esse amor todo que essas queridas tias, tios, avós, bisavós, pais e mães, não pode se perder. Ele deve continuar. E se a gente acredita que eles continuam vivos após a morte, mantendo a sua individualidade, significa que lá no mundo espiritual eles continuam também nos amando, enviando vibrações e orações, vibrações de amor, vibrações de alegria.
e orações para nós. Por isso, então, que nós da Seitonê fazemos a cerimônia em memória dos antepassados, que elas acontecem nos nossos núcleos, nas nossas associações locais, nas regionais e também nas academias de treinamento espiritual espalhadas em todo o Brasil. Aliás, se você até ficou curioso em saber onde é que tem uma regional, um núcleo onde se realiza essas orações, onde vai ser a oração nessas academias, você pode entrar em contato com a gente pelo 0800 770 2600. Ou se você ligar do celular, tem que ligar para o 0 operadora 11 5074 4180, tá bom? Ou pode até entrar no sni.org.br para procurar lá as nossas atividades, ok? Eu gostaria muito de encontrar vocês um dia nas nossas cerimônias aos antepassados. Mas vamos continuar estudando o livro? Vamos lá, então eu vou avançar um pouquinho. O professor Masaharu Taniguchi escreve assim, olha: as pessoas desejam evoluir e melhorar e cada qual na condição de vida, buscando o aperfeiçoamento da sua individualidade. É isso que cada um de nós procura como filhos de Deus, melhorar a cada dia, melhorar todo o tempo. Quer dizer, na verdade, a nossa busca é nos tornarmos filhos de Deus, essa é a verdade. E os nossos antepassados, aqueles que já estão no mundo espiritual, mantendo a sua individualidade, também desejam isso. E o que nós, descendentes, podemos fazer por eles? Aí o professor Masaharu Taniguchi explica detalhadamente nesse livro, Melhore Seu Destino, orando para os antepassados, e ele vai falar, olha, como essa vida é eterna e esta vida terrena é uma escola para o aperfeiçoamento da alma, o plano espiritual também é um local de aperfeiçoamento da alma, digamos, da individualidade, daquele ser que está lá no plano espiritual, também estudando com as suas obrigações. Assim acreditamos nós. E nós, descendentes, então, podemos ajudá-los enviando vibrações e orações para esses nossos antepassados. Muitas vezes a gente conversa com esses antepassados. Podemos, se você é católico, fazer uma missa especial para os seus antepassados, ouvir na Seitonê, fazer uma oração em memória desses antepassados. A gente faz a oração para a família e individualmente também. Então, essa oração chega aos antepassados. Será que um pedido meu, que vai para um tio, para uma tia, para um avô, para um pai, para uma mãe, é atendido? Vamos pensar aqui nesse plano material. Se a gente pede alguma coisa para os nossos pais, eles vão nos atender. Se a gente pede algo para Deus, que é o nosso Pai maior, com certeza Ele vai nos atender. E nós temos certeza absoluta que essas orações chegam até os nossos antepassados. Então eu vou contar um caso para você, porque você pode estar pensando, Marcos, mas será que sim? Tem prova disso? Bom, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, a ciência, muitas vezes, ela vai tentar provar fatos, né? E diz o seguinte, se a gente não consegue provar através da ciência, isso não existe. Mas pensem bem, quando Newton desenvolveu a teoria da gravidade, ninguém, na época dele, pensou na teoria, que existia já uma teoria da gravidade. Ou seja, o Newton foi observando, né, que fato? Ora, se eu jogo um objeto para o alto, ele cai. Cai aqui, cai ali, cai em qualquer lugar do planeta Terra. Então, peraí, existe uma coincidência aí? Não. Existe um fato que se repete diversas vezes e quando esse fato se repete diversas vezes, a gente pode tentar entender o que está por detrás desse fato e aí criam-se leis ou teorias e etc. E a gente começa a perceber que fatos ligados ao mundo espiritual se repetem diversas vezes em vários lugares do mundo. Os espíritas são fantásticos em comprovar isso através das psicografias, enfim, através da obra grandiosa de Allan Kardec e outros, então, ensinamentos também já trouxeram fatos que mostram realmente que o ser humano mantém a sua individualidade. Isso significa dizer, se vivia bem no plano terreno, vai viver bem no plano espiritual. Se estava com mágoa, tristezas, raiva ou mesmo uma enfermidade, pode, eu vou repetir, pode passar para o plano espiritual, levando consigo esses mesmos sentimentos. Nós estamos falando de sentimentos, então o sentimento que eu tenho aqui, ele não está no meu corpo carnal, ele está na minha mente, e a gente diz, a mente está abrigada na alma, no espírito.
Então, obviamente, se a minha mente está brigada na alma, no espírito, eu levo a minha mente junto com esta alma, com esse espírito, para o plano espiritual e, obviamente, levo comigo esses sentimentos que eu carrego. Bons sentimentos, posso levar maus sentimentos também. Então, a oração para os antepassados, ela serve justamente para enviar vibrações de amor para eles e, eventualmente, se tiver algum espírito do antepassado que morreu de morte trágica, que morreu com uma doença, que tem pouca consciência da continuidade da vida após a morte, essas nossas orações irão ajudá-los a conscientizar-se da inexistência do corpo carnal. Ou seja, é como se você estivesse num local, numa escuridão, e alguém acendesse uma vela, você seguia através da luz da vela e, obviamente, consegue, então, uma outra consciência a partir das palavras de oração que a gente envia para os antepassados. Mas eu falei para vocês que eu ia contar uma história, não é? Vou contar uma história para mostrar, por exemplo, um fato que aconteceu na minha vida, da continuidade da vida após a morte. Muito bem. Um dia eu estava me preparando para fazer uma cerimônia em memória dos antepassados na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, que fica aí em São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Pois bem, então, eu estava me preparando e aquela vozinha, sabe, lá dentro diz assim, olha, não esquece da gente, não esquece da gente. Eu fiquei na dúvida, não esquece de quem? Como faz muitos anos que eu faço cerimônia em memória aos antepassados, eu tenho uma lista completa com o nome dos meus pais já estão no mundo espiritual, tios, avós, bisavós, trisavós, enfim, e faço oração para os ancestrais, na família Silvestre, a família Carbone, a família Pinto. Então eu vou te contar depois um outro caso, aguarda aí, tá bom? Vou te contar uma outra história muito interessante que aconteceu a partir da oração dos antepassados. Você que assiste o programa da Seichonoye na TV ou no YouTube, olha só que legal, a Seichonoye tem um presente para você. Se você estiver assistindo agora esse programa maravilhoso e quer conhecer um pouco mais, a Seichonoye manda de presente para você uma de nossas revistas. É isso mesmo, uma de nossas revistas totalmente grátis, mas tem que ser a primeira vez que você estiver ligando para a gente, tá bom? Ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular 0 prestadora 11 5074 4180. A Seichonoye cada vez mais pertinho de você. Então vamos lá, continuando essa aí. E aí, não esquece da gente, eu conversei com a minha mãe, na época ainda estava aqui no mundo material, e ela me disse assim, você já fez oração para os Francesconi? E eu pensei, Francesconi? Não. Ela disse assim, sua bisavó era Francesconi. Então, ela não herdou o sobrenome do seu, ela não herdou o sobrenome do seu bisavô, ela faleceu como Francesconi, e por isso que não aparece, então, na relação que você tem. Tá bom, aí eu fiz lá, preenchi um registro espiritual que a gente chama, é uma papeleta que você coloca o nome dos antepassados, no caso, eu coloquei o nome, então, da família Francesconi. Bom, aí durante a oração eu pensei assim, olha, Bisa, Edviges Francesconi. Bisa, é o seguinte, se de repente os antepassados gostariam de receber orações para a família toda Francesconi, vocês me orientam aí do mundo espiritual. Será que é coincidência? Veja o que aconteceu. Um belo dia vou lá para o Rio Grande do Sul, grande abraço para os amigos aí do Rio Grande do Sul, da Seichonoye do Rio Grande do Sul, encontrei-me com o preletor Guaspari, grande amigo, a gente foi almoçar, e ele estava sentado diante de mim e ele disse assim, você não se importa de eu pegar meu celular e ligar para um amigo, o Ronaldo Francesconi? Aí eu falei, Francesconi? Mas Francesconi é o sobrenome da minha bisavó. Ele falou, então vocês são parentes. E o Guaspari é um cara muito alegre, muito brincalhão, pegou o telefone celular, ligou para o amigo dele, o Ronaldo, e disse, olha, Ronaldo, estou com o seu primo aqui almoçando, olha só, vou passar o telefone para ele. Assim mesmo, eu peguei o celular e disse, Ronaldo, sabe como é? O Gaspar é brincalhão e tal, é que a minha bisavó era Francesconi. E ele disse assim, qual é o nome da sua bisavó? E eu falei, Edviges Francesconi. Ele disse, bom, sua bisavó é irmã do meu avô. Vejam só, será que é coincidência? Acho que é muita coincidência, não? Alguém telefonar, falar o sobrenome da pessoa que está ligando, que não é comum aqui no Brasil.
Aí, o que aconteceu? Encontrei toda a família, primos, e conseguimos num site, né, que eu tenho uma prima que fez uma pesquisa bastante grande, conseguimos os nomes dos nossos antepassados até 1776 do grupo que veio da Itália. Não é uma coisa incrível? É de uma felicidade enorme a gente saber, né, de onde vieram os nossos antepassados, uma honra. E vejam que interessante, se você pegar países que são países desenvolvidos, eles têm um grande apreço aos seus antepassados e cuidam, inclusive, muito bem dos próprios cemitérios, que é uma coisa que a gente deixa muito de lado aqui no Brasil. Mas eu falei para vocês que eu ia falar uma outra história, né? Então vamos lá. Meu nome é Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tinha lá uma história do meu pai, que na verdade a nossa família era a família de Andrade. Mas ninguém conseguia descobrir essa história da família de Andrade. Meu tio, Felisberto, já no mundo espiritual, foi para Portugal, da onde vem essa família, né? O outro lado da minha família, um lado italiano, outro lado português. Não conseguiram achar a certidão de nascimento do meu avô, que veio para o Brasil com 17 anos de idade. Não havia meio de se achar essa certidão. Ele foi para lá, inclusive ficou quase 6 meses atrás dessa certidão de nascimento e não conseguia. E um dia, agora, recentemente, eu pego e começo a fazer oração específica para o meu avô, dizendo, olha, avô, é o seguinte, a família, né, não sabe onde encontrar sua certidão de nascimento, a gente gostaria muito de encontrar, inclusive para tirar uma dúvida, será que a nossa família é de Andrade ou não? Eu fazendo isso, pensando no meu avô, com uma oração que eu faço para ele. Na Seitonoye a gente tem a oração que a gente lê sutras, ou pode usar, né, quem vem de origem católica, lê a Bíblia, enfim. E estava lá conversando com meu avô. Pois não é que o meu irmão, usando os meios eletrônicos na internet, ele consegue achar, né, como é que se diz? Um cartório onde estava a certidão de nascimento do meu avô e descobrimos que a nossa raiz é de Andrade, acreditem se quiser. A família é Pinto de Andrade e o meu avô retirou de Andrade por um motivo que a gente não sabe ainda, mas enfim, finalmente, depois de quase 30 anos de pesquisa, essa certidão de nascimento chegou às nossas mãos, quando eu disse, né, que gostaríamos de orar para ele, ok? E lembrando uma coisa bastante importante, né? Se você quiser adquirir os livros da Seitonoye, quiser encontrar alguém, né, os nossos locais, os livros da Seitonoye você pode encontrar, inclusive, na nossa livraria virtual. Você pode acessar livrariasni.org.br ou qualquer informação, você pode ligar para o 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180, que é para quem ligar de celular. Que tal então visitar um pouco da nossa livraria, conhecer os livros? Eu estou usando aqui o Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados, que vai explicar detalhadamente o porquê orar para os antepassados, inclusive como orar para os antepassados. Lembrando então, né, que a importância de orar os antepassados não é simplesmente uma importância de eu pedir algo para os antepassados, em si, oferecer algo a esses antepassados e através, né, dessas orações, obviamente, quem dá recebe, né? Então, há casos de pessoas, por exemplo, que às vezes chegam para nós com vários problemas, passando por problemas de doença, de infelicidades, e a gente orienta, olha, que tal, você já pensou em orar para os seus antepassados? Já pensou em orar especialmente para alguém que teve uma morte trágica? Às vezes casos, por exemplo, de suicídio, né, na família, isso infelizmente é uma coisa que tem crescido muito no Brasil. Então é preciso cuidar dessas almas que estão lá no mundo espiritual. No próprio livro, Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados, o professor Masaru Taniguchi, vamos ler mais um trechinho, está na página 129, tá bom? Ele diz o seguinte, ó, essa passagem do corpo carnal, né, do corpo espiritual, né, quer dizer, perdão, do corpo carnal, né, eu sou o corpo carnal, o corpo espiritual está aqui juntamente comigo. Quando há esta passagem do falecimento, né, esta passagem de uma etapa para outra, as pessoas comumente chamam de morte
a palavra morte suscita a ideia de fim. Por isso que angustia muito as pessoas, né? De interrupção, de ruptura da vida. Assim escreve o professor Masaru Taniguchi. Mas não é isso que ocorre com a alma. Falando com clareza, não existe morte. Olha só o que a gente diz, né? A morte não existe. Essa é uma questão forte dentro da Seichonoye, quando se diz a morte não existe. E as pessoas dizem, como assim a morte não existe? Todo mundo morre um dia. Mas a gente diz, ora, se a gente acredita na continuidade da vida, então, de fato, a morte não existe. A gente pode dizer morte não como um fim, mas como uma passagem. E ele continua, o que ocorre é o processo em que a alma passa de um curso, de uma determinada escola, chamada Escola da Vida, para um outro curso seguinte, a gente considera, então, um curso até superior. Ora, quando a passagem é tranquila, como eu já falei anteriormente, obviamente, então, eu vou para o plano espiritual, que a gente diz consciente do que aconteceu. Pode ser que fiquemos num estágio ainda adormecido, mas eu fico consciente dessa passagem após esse estágio de adormecimento. Essa consciência, normalmente, é de pessoas que tiveram uma vida serena, tranquila, harmoniosa, pessoas que viviam reconciliado com todas as pessoas, coisas e fatos. Obviamente, claro, uma discussão aqui, uma briguinha lá, mas isso todos nós passamos, mas eu estou dizendo casos assim, realmente, que as pessoas carregam dentro de si muitas tristezas e muitas mágoas. Então, ao chegar no plano espiritual, essas pessoas, com essas tristezas, com essas mágoas, com as raivas e com os ressentimentos, e às vezes até com uma doença física, elas podem levar isso para o plano espiritual, e é justamente através das orações, da conscientização de que, veja, você não tem mais corpo carnal, você é um filho de Deus perfeito e maravilhoso. Através dessas orações, então, que esses antepassados vão tomando consciência e vão se elevando a planos cada vez mais elevados. Uma vez que um antepassado tem uma consciência de imortalidade, é uma pessoa amorosa, de grande fé, e eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, você vai encontrar uma pessoa na sua família de grande fé. Pense agora. Um tio, uma tia, um avô, uma avó, alguém de grande fé. E essa pessoa de grande fé também envia para os seus descendentes as orações de amor, de serenidade, de prosperidade. E a gente recebe também essas orações. Quanto mais elevam-se os nossos antepassados, mais recebemos orações deles e orações que vão purificando a nossa alma, inclusive harmonizando situações no plano terreno. Os japoneses costumam dizer que quem ora para os seus antepassados ilumina 9 gerações acima e 9 gerações que ainda virão. Então, eu gostaria de deixar esse recado para vocês e fazer esse convite. Que tal, em novembro, procurar um local da Seichonoye para orar para os seus antepassados? Claro, se você quiser adquirir o livro, né, Melhore Seu Destino Orando para os Seus Antepassados, você pode ligar para a gente no 0800 770 2600 ou entrar no livrariasni.org.br. Mas o mais importante que eu gostaria que você, ao adquirir o livro, entendesse melhor o que é orar para os antepassados e depois se preparasse para ir a uma das nossas reuniões. Essas orações não acontecem só em finados, tá? A gente tem praticamente mensalmente orações para os antepassados nos nossos núcleos, associações locais ou regionais. Então, eu gostaria que você entendesse melhor a importância de orar para os antepassados, que você compreendesse isso, começasse a amar os antepassados de todo o coração, de toda a sua alma, e em novembro convidar você para a nossa cerimônia especial. Lembrando que todos os anos, no mês de abril, ocorre a festividade do Santuário Roso do Brasil. Aí sim, todo o Brasil, toda a América Latina, Espanhola, países da Europa como Portugal, Espanha, da África, enviam seus registros espirituais. São quase 2 milhões de registros espirituais, onde a gente faz uma grande festa para os antepassados e ora por todos eles. Então, deixo aqui o nosso recado. Eu espero você um dia nas nossas reuniões. Muito obrigado.
Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado.